Shalom! Tudo bem com vocês? Voltamos! Mais uma aliá, mais uma aliá, mais uma aliá, mais uma paraxá. Mais uma semana de entendimento e de batalha espiritual também, porque o que nós estudamos, o que nós lemos diariamente, reflete o que o Eterno quer conosco no dia. Né? Vamos lá. Paraxá número 41, Pinhas ou Finéias, que é traduzido como pele escura. Até uma coisa que eu tenho que procurar depois. Nota mental. Gente, como é que vocês passaram o final de semana? Como é que foi o Shabbat de vocês? O meu final de semana foi muito forte. E eu vou fazer 2 leituras, né? Vocês já sabem, eu gravo uma depois a outra. E na primeira, aliás, aqui fala sobre o que Finéias fez ao destruir, ao matar o casal que estava praticando atos na frente do altar, na frente da tenda da congregação, também conhecido como tabernáculo. E até foi uma coisa que a gente estudou no Shabbat, no culto de Shabbat. Como o ato dele, o zelo. Essa paraxá fala sobre o zelo pela Torá, o zelo pelo tabernáculo, o zelo pelo Eterno. Então, o zelo pelas coisas santas fizeram Pinhas agir da maneira como agiu, para proteger, para manter em alta conta. Vou usar uma expressão que podem considerar menos esotérica, tá? Porque na realidade a palavra certa é o zelo de Pinhas manteve a frequência elevada, que tudo é frequência, tudo é física, né? Isso é da física. Quanto mais alto, quanto mais elevado o nível de contato com o Eterno, mais próximo você está dele. Então isso fala sobre frequência. Trazendo para o dia a dia, é a quanto você se dedica à palavra, o quanto você se dedica ao contato com o Eterno, o quanto você se dedica em leitura, em oração, em estudo, enfim. É poderoso demais. E depois tem mais uma contagem dos filhos de Israel que vão sair à guerra, e tem toda uma questão de números envolvida, né, da gematria, que é o estudo das letras hebraicas como números, porque o hebraico ele é um alfabeto alfanumérico, as letras também equivalem a números. Vamos seguir? Vamos fazer a nossa leitura? A bênção da Torá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Seja bem-vindo a este canal. Se você nunca veio aqui e é a tua primeira vez, seja muito bem-vindo. Curta, comenta, compartilha. Te inscreve e ativa o sininho das notificações para que você vá recebendo os nossos estudos, as aliot, diariamente. Se você já esteve por aqui, que bom que você voltou. Isso me deixa feliz, não porque eu estou fazendo, mas porque eu sei que o Eterno tem alguma coisa preparada para ti. E você tem fome e sede de justiça, mas não é a justiça própria, não é a justiça dos homens, é a justiça do Eterno. Nosso primeiro nível de encontro com o Eterno. O Eterno Deus de Israel como nosso juiz. Se você tem esse desejo de justiça, mas não de vingança, mas da justiça de Deus. E a justiça de Deus vem em primeiro lugar
para a tua vida, assim como veio para a minha. O primeiro encontro com o Eterno é como Deus. É Deus como juiz, é na esfera de juízo do tribunal celestial. Ele é juiz sobre todos. Se você disser que não tem pecado nenhum, a ti mesmo te engana, e a verdade não está em ti. 1 João 1,8. Se confessar o teu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar o teu pecado e te purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Vamos lá para a nossa leitura? Parashá Pinhas, primeira aliá. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Pinhas ben Elassar, o neto de Arão, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel que fora ferido com a midianita era Zimri ben Salu, príncipe da tribo do pai dos Simeonitas, e o nome da mulher ferida era Cosbe, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa paterna, em Midian. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: afligireis aos midianitas, e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, enganando-vos no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. E foi depois da mortandade. E o Eterno falou a Moisés e a Elassar ben Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, de 20 anos de idade em diante, pela tribo de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. E Moisés e Elassar, o sacerdote, falaram com eles nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: o censo se fará de 20 anos de idade em diante, como ordenou o Eterno a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Eu ia comentar antes, mas daí eu resolvi terminar de fazer a leitura. Aliança perpétua é o sacerdócio para Pinhas e sua família. Pinhas desviou minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles. Pinhas levou a vingança do Eterno. O zelo pela tua casa me consome, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto, diz: eis que dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O zelo pela casa. Yeshua, quando entra no templo, na peça em que ele foi crucificado e que ele foi posto no madeiro, quando ele entra no templo para destruir a estrutura de câmbio montada, os seus discípulos, os seus talmidim, eles entenderam o que significa o zelo pela tua casa me consome. O salmista fala sobre o zelo sobre a casa de Deus. As duas leituras da Haftarah, nós temos duas leituras, uma delas em 1 Reis e a outra em Jeremias. O texto de Jeremias fala muito sobre o zelo pela casa. O texto de 1 Reis fala sobre o zelo pela casa de Deus. O zelo pela Torá, o zelo pelo Eterno consome. E é essa a justiça. A justiça pelo zelo com as coisas santas. Sede santos, porque eu sou santo. O ser santo, a ordem do Eterno de sede santos, é negue-se a si mesmo.
Negue-se, todo dia, negue-se a si mesmo. É a exposição do teu pecado, é a exposição das tuas falhas. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando a gente nega a nossa condição, quando a gente nega o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância, quando a gente entende que não é vingança que resolve, porque a vingança pertence ao eterno. E somos apenas zelosos pelas coisas do eterno. Você tem vontade de se vingar? Cancele isso na sua vida. Porque a vingança não vem pelas tuas mãos, a vingança vem pelas mãos do homem e é do maligno. Porque nós não sabemos o que o eterno quer com cada uma das situações. Coloque diante do eterno e peça a direção dele. Ele vai manifestar o que ele quer através da Ruach HaKodesh, do Espírito da Santidade, do Espírito do Santo de Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos para a leitura de Reis, meus amados. Essa semana vou usar o termo porque eu considero o que eu tenho feito aqui. Eu considero isso, eu considero um devocional. Esse devocional que a gente tem feito diariamente. Às vezes eu coloco 2 por questões alheias. Às vezes, como semana passada, eu coloquei 3 seguidos, mas são devocionais, porque antes de eu vir aqui falar com vocês, eu leio e eu peço orientação do Eterno e Ele concede pela misericórdia dEle. E o que eu não falo de mim. Eu não falo de mim porque eu não sou ninguém. Eu sou pó e cinza. A espada que sai, a língua é como uma espada de 2 gumes. Ela sai e ela fere primeiro de onde ela está saindo. Então o que eu estou falando foram coisas que já me feriram. E que eu ainda preciso cuidar, eu ainda preciso observar para não cometer, não cair de novo nos pecados. 1 Reis 18. 1 Reis 18, 46. E a mão do Eterno estava sobre Elias. E ele se apressou e correu adiante de Ahav até a entrada de Israel. Ahav aqui é o rei Acabe. E Ahav relatou a Izebel, ou Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas a fio de espada. E Izebel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem em dobro se amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como fizeste a deles. Vendo-se em perigo, ele se levantou e para salvar a sua vida foi a Beersheba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, andou pelo deserto o caminho de um dia e veio e se sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, ao Eterno, toma agora minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que junto à sua cabeça havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Eterno... E o anjo do Eterno voltou mais uma vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a tua jornada será muito comprida. E então se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E entrou ali numa caverna onde pernoitou. E eis que veio a ele a palavra do Eterno, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só.
e agora buscam tirar minha vida. E ele lhe disse, sai, põe-te no monte diante do Eterno. E eis que passava o Eterno e um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as rochas diante do Eterno. Porém o Eterno não estava no vento. E depois do vento um estrondo, porém o Eterno não estava no estrondo. E depois do estrondo um fogo, porém o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias envolveu seu rosto na sua capa, e saiu e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só. E agora buscam tirar minha vida. E o Eterno lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vai ungir a Hazael para ser rei de Aram. E ungirás a Jehu ben Nimshi para ser rei de Israel. E a Elisha, ou Eliseu, ben Shafat, de Avel Mehola, ungirás para ser profeta em teu lugar. E aquele que escapar da espada de Hazael, Jehu o matará. E aquele que escapar da espada de Jehu, Elisha o matará. Todavia, deixarei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e todas as bocas que não o beijaram. E partiu de lá e encontrou a Elisha ben Shafat, que estava arando junto com 12 parelhas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, deixe-me, rogo, beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai, volta, porque o que te fiz? E voltou de trás e tomou uma parelha de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o serviu. O zelo pela casa, o zelo pelo Eterno consumiu Elias de tal maneira que ele pediu basta. Ó Eterno, toma agora minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele teve um momento depressivo muito forte, porque ele se sentiu sozinho. Ele se viu sozinho, lutando contra todo um sistema político e religioso. Ele se viu sozinho, lutando contra um sistema religioso, contra um sistema político. Ele dormiu, o anjo tocou, deu comida, ele dormiu de novo. E aí o anjo chamou novamente. E deu a ordem dele ir. E caminhou 40 dias e 40 noites, sem cessar, até chegar ao Monte Horebe. Ele se via só. Ele se via só lutando contra todos. E isso trouxe um peso maligno. Não porque ele deu brecha, não, mas porque ele estava cansado. E isso trouxe como uma depressão para ele. Maligno também não seria a palavra, eu retiro essa palavra. Mas assim, trouxe um peso muito grande sobre ele, a ponto de levar a uma depressão. Porque tenho sido zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada, e eu fiquei só, e agora buscam tirar minha vida.
Isto é tomar a sua cruz e seguir. Ele estava seguindo, fazendo o que o Eterno pediu, se expondo, negando a si mesmo, porque ele estava negando a si mesmo, porque ele simplesmente podia pegar e dizer não, continuar deitado e pedindo pela morte. Mas ele negou a si e fez o que o anjo ordenara, o anjo do Eterno ordenara. E ele procurou e o Eterno passou e veio um grande vento. E o Eterno não estava no vento. E veio um estrondo. E o Eterno não estava no estrondo. E veio um fogo. E o Eterno não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada. Foi então que Elias saiu da caverna. E a pergunta foi repetida: o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Eterno, o Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só, e agora buscam tirar minha vida. E o Eterno manda ungir 3 pessoas, Hazael, para ser rei de Arã, Jehu ou Jeú, Jehu Ben-Nimshi, para ser rei de Israel, e Elishá, que é conhecido como Eliseu, para ser profeta em teu lugar. E aí quando ele chega lá onde Elishá estava, ele joga um manto por cima de Elishá. Jogar o manto é chamar para o trabalho, chamar para a obra. Ele jogou o manto da profecia sobre Elishá e Elishá entendeu. Ele deveria largar tudo o que estava fazendo, porque ele tinha recebido um chamado do Eterno. Você recebeu um chamado do Eterno? O teu zelo pelo Eterno, Deus dos exércitos, Rei dos reis, Todo-Poderoso. Você recebeu esse manto dele. E o Eterno ainda disse assim: todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todas as bocas que não o beijaram. Ou seja, além de Elias, tinham mais 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Quantos aqui ainda deixaram de se dobrar a Baal? Com quantos o Eterno pode contar? Quantos têm o zelo pelo Eterno? Essa semana é a semana do zelo pelo Eterno. Como está o teu zelo pelas coisas do Eterno? Fica o estudo para hoje. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.